Senhor Jesus, que se possa te reconhecer no teu caminhar conosco. Queridas irmãs e irmãos, hoje nós temos o Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso do 13 ao 35, que nos diz: naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 discípulos de Jesus iam para o povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém, conversando sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversava e discutiu, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como se cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes, os chefes, entregaram para ser crucificado e condenado à morte. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo, então não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto o anjo que lhes afirmava que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lento para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas e explicando aos discípulos todas as passagens das Escrituras que falavam a respeito dele. Quando chegou perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiam com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuiu. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. E Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Queridas irmãs e irmãos, toda a liturgia de hoje nos convida a meditar, a refletir sobre a presença desse Cristo vivo que caminha conosco, pois assim como ele caminhou com os seus discípulos que estavam meio desanimados no caminho de Emaús, desolados, ele caminha conosco também hoje. E toda essa liturgia vem nos ajudar a reafirmar essa presença do Cristo ressuscitado em nosso meio. A gente percebe no texto que Jesus se aproxima dos discípulos a caminhar, mas os discípulos não reconheceram ele caminhando. E Jesus vai explicar as Escrituras, vai dizer como o coração de vocês estão endurecido e lento, sem inteligência, para compreender. E Jesus vai falar todos os relatos da Sagrada Escritura que fala a seu respeito. Jesus ressuscitado, ele é reconhecido na partir do pão. Os discípulos reconhecem. E ainda hoje, Jesus também caminha conosco. E muitas vezes
é através da palavra, da escuta da Sagrada Escritura, da sua palavra, que nós também vamos reconhecendo Jesus. E é através também da partilha, da solidariedade, do amor, também que nós vamos percebendo também Jesus presente. Na Eucaristia, nos faz memória, para nós cristãos, né? Faz memória dessa presença de Jesus vivo também, que quis ficar, né, conosco ao partir o pão. Nós precisamos pedir ao Senhor que abra os nossos olhos para lhe reconhecer, né, verdadeiramente na partilha das nossas vidas, na partilha da vida do irmão, para que realmente nós possamos crescer e ter o gosto também de reconhecer Jesus através da sua palavra. Por isso, minha querida irmã, meu querido irmão, peçamos a força do Espírito Santo de Deus para reconhecer a Jesus na nossa vida cotidiana, para sarar as nossas desolações, a nossa desesperança, assim como também sarou a desesperança daqueles discípulos. Muitas vezes, quando nós estamos assim, meia desesperançosas, nós também não reconhecemos Jesus. Então, só com a graça do Senhor Jesus, possamos reconhecer Ele na nossa vida cotidiana, porque Ele caminha conosco. Jesus está todos os dias caminhando conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. E fiquemos nessa presença desse Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém. Minha querida irmã, meu querido irmão, passa essa mensagem para outras pessoas, porque nós precisamos, através da Sagrada Escritura, reconhecer Jesus também na nossa vida cotidiana. Amém, amém, amém.